quero que você abra comigo no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 3, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Nós vamos ler até o versículo de número 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 5. Os irmãos que acharam, digam amém? Amém. Quem não achou ainda, eu espero. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Nós acabamos de ler um texto bíblico onde todos nós conhecemos essa história sobre o que significa nascer de novo. É importante nessa noite a gente ter um entendimento do que significa nascer de novo. A gente vê que um homem chega a Jesus com uma qualificação, não era uma pessoa qualquer, era Nicodemos, um fariseu, e além de ser fariseu, diz o texto que ele era um dos principais, quer dizer que ele fazia parte dos 70 homens do Sinédrio, homens que julgavam o povo e que direcionavam o povo. O texto diz que por vergonha de ir de dia, porque Jesus era um homem que vivia no meio do povo, e os fariseus do Sinédrio não aceitavam Jesus. Mas dentro daquele momento de entendimento que Jesus era Deus, Nicodemos vai até Jesus, numa madrugada, vamos chamar assim, escondido de todo mundo, e ele chega de Jesus trazendo uma palavra que, se ele e você estivesse lá, a gente iria dizer para ele: olha, obrigado por me reconhecer. Ele chega elogiando Jesus. Ele fala: olha, Rabi, para quem não sabe, significa mestre. E ele chega dizendo: mestre, o Senhor é um homem mandado por Deus. Ninguém faz o que o Senhor faz. Jesus não diz: obrigado pelo elogio, que bom que você está reconhecendo, estou tão feliz com o seu elogio, vindo de alguém tão excelente, eu fico tão feliz. Não. Jesus olha para ele e diz: olha, em verdade te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E mesmo com toda inteligência, o texto bíblico diz que ele não consegue entender, ele diz: mas como é que pode? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Se eu já sou velho, como é que eu vou nascer de novo? E Jesus repete de forma muito incisiva: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. E nós estamos vivendo um tempo que nós temos uma grande dificuldade de entender o que é nascer de novo. Nós estamos tendo um problema dentro da igreja, porque nós não entendemos o que é nascer de novo. Tem um monte de gente nascendo de novo e continuando com as mesmas práticas velhas. Tem um monte de gente que diz: eu nasci de novo, mas continua tendo o mesmo comportamento. Só que agora ele não é mais um mentiroso, agora ele é um crente mentiroso. Ele não é mais um homem safado, agora ele é um crente safado. Nós estamos perdendo a noção do que significa nascer de novo e ser um cristão. E isso não tem dado certo, porque o que acontece? Dentro de uma mesma igreja, tem gente que crê e gente que não crê. Tem gente que obedece e gente que não obedece. Tem gente que é de acordo e tem gente que não é de acordo. Mas se nós nascemos de novo, se nós somos novas criaturas, se a gente teve esse privilégio de ser transformado, alcançado pela graça, o que está de errado? Existe uma coisa que a gente tem que pensar. Eu quero que você abra a sua Bíblia sobre essa realidade da diferença que há entre quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo.
Existe um texto de Mateus, capítulo 7, o versículo de número 17 e 18. Abra isso comigo, por gentileza. Mateus, capítulo de número 7, o versículo é o 17. Vamos ler o 16, porque aí nós conseguimos interagir um pouco mais com o texto. Quem achou, diga amém. Amém. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. E aí Jesus dá uma certeza que a gente tem que se recordar. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, e não pode a árvore má dar bons frutos. Jesus traz uma ideia do novo nascimento. Jesus diz o seguinte: você pode dizer que nasceu de novo, mas o que vai provar que você nasceu de novo não é o que você está dizendo, mas é o que você está fazendo depois de dizer que nasceu de novo. Jesus está dizendo o seguinte: você vai conhecer a pessoa não pelo que ela diz, você vai conhecer a pessoa pelo que ela faz. E nós temos dificuldade, porque estamos dizendo que somos crentes, estamos dizendo por aí, estamos declarando que somos cristãos, mas não temos noção do que significa ser cristão. Não temos noção do que é nascer de novo. Não temos noção que o nascer de novo significa ser transformado. O Evangelho não é uma aceitação de uma igreja, o Evangelho não é uma aceitação de uma doutrina de homem, mas o Evangelho é uma mudança pessoal, individual, intransferível. E quando você aceita Cristo, você é transformado. Não existe aquela que eu me converti, mas meu braço não. Eu me converti, mas não sou bobo. Não. Quem se converte diz: ainda bem que eu me converti. Eu não sou mais o mesmo. Aquele que era no passado, ele está só na lembrança. Hoje eu sou nova criatura. E nós, quando lemos esse texto, temos que entender: não importa o que eu diga, se o meu fruto for diferente do que diz a Bíblia, nós não estamos nascendo de novo. Existe até um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, é onde a gente hoje tem muita dificuldade. Isso daqui também gera um pouco de desvio doutrinário, porque pessoas pensam que a aparência não tem nada a ver. Pessoas vão dizer o seguinte: a aparência não tem nada a ver, tem tudo a ver. Só que uma aparência sem uma atitude de coração, aí não tem nada a ver. Mas eu preciso entender que o cristão tem uma aparência sim. O cristão não é igual ao mundo. Uma mulher cristã, um homem cristão, ele tem sim uma preocupação de não se parecer com o pecado. Quando você vê a Bíblia, é o seguinte: fuja da aparência do mal. Então, está dizendo o seguinte: existe uma aparência que ela é do mal. Você e eu temos que se preocupar. Só que pessoas se travestindo de crente causam uma grande confusão. Porque existe até um ditado: tem o cabelo comprido, tem a saia longa, mas fala mal de todo mundo, odeia todo mundo. Pessoas que querem revelações de Deus, mas não conseguem cumprir um básico mandamento, que não tem prazer na leitura. Irmãos, entenda uma coisa: quem vive uma vida só orando vira fanático. Eu tive um sonho, mas seu sonho está em desacordo com o que está escrito. Não, mas Deus falou comigo. Deus não fala contra a sua palavra. Toda profecia, todo sonho, toda revelação, ela passa por um crivo chamado Bíblia Sagrada. Se não tiver de acordo com a Bíblia, pode te dar dinheiro, pode te dar riqueza, mas não vem da parte de Deus. E nós estamos muitas vezes se esquecendo, por quê? O que Paulo diz a Timóteo continua valendo nos dias de hoje. Volta no texto lá de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, só o versículo de número 5, porque é isso aqui que a gente tem, a gente gosta disso. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. E a gente vive hoje uma sociedade e um cristianismo de aparência. A pessoa aceita Jesus, a gente já fala para ele assim: vou usar uma característica de homem, usa brinco, usa aquelas roupas, a gente já fica falando: tira tudo. Não, tira nada. Não tira nada. Primeiro se converte por dentro. Não põe a fantasia cristã, não, que você vai pecar daqui a pouco.
Primeiro deixa Deus te limpar, deixa Ele tirar de dentro de você o mundanismo. Porque quando você sentir dentro de você o toque do Espírito Santo, você tira tudo que não agrada a Deus sem ninguém pedir. Mas nós temos isso hoje, aparência de piedade. Você olha aqui e fala assim, ô vaso, amada de Deus, quando vai no oculto, a língua, as palavras, o desejo, o comportamento, e nós temos que nessa noite fazer atenção, porque ser cristão ainda exige uma transformação. Amém, Jesus. Nós não podemos aceitar, irmãos, cada um, sabe por quê? Porque não paga nada para dizer que é crente. Eu não vejo, você vê que tem muita gente que diz que é médico, mas não é. Mas é difícil você achar. Ninguém aqui diz, sai na rua dizendo, eu sou advogado. Ninguém sai dizendo, eu sou doutor. Não sabe por quê. A pessoa vai dizer o seguinte, prova. Agora é fácil dizer que é crente. Não precisa provar nada. A gente vai dizer o seguinte, ninguém pode me julgar. O Senhor conhece o meu coração. Isso não é cristianismo. Cristianismo, você entende que você é, deixa Deus trabalhar em você, e você diz com convicção, mas não com palavras, mas com atitudes que provam que o que você diz, você é. Só que o problema do tempo presente é que nós dizemos que somos, mas nós não temos noção do que é ser. Nós achamos que ser crente é vir na igreja. Nós achamos que ser crente é somente ficar dentro de um culto. Ser cristão envolve transformação do Espírito Santo na sua vida. E você vai saber que você foi transformado. Quem te conhece vai dizer, ele está diferente, ela está diferente. Se você volta um pouco, você tem que ser saudosista, porque a igreja do passado não existe mais, somos nós. Se hoje está ruim, não é porque no passado é errado, é porque nós estamos errando. Porque se a gente se posicionar, hoje volta a ser uma igreja primitiva. Mas é eu e você que temos que se posicionar. Crente tem que voltar a dizer, eu sou crente, eu não faço isso. Porque não pode? Não, porque não agrada o meu Salvador. Ele morreu para me dar vida. Só que nós vivemos um tempo que não estamos mais fazendo separação. Aí nós falamos, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que quero, e sempre que dá errado, a gente vai para onde? Para a igreja. Ninguém pergunta antes de fazer. Eu lembro que antigamente, irmãos, os crentes para tudo, irmãos, para tudo, até para comprar uma roupa, orava. E alguém diz, mas era fanatismo. Hoje não ora mais para nada. Aí casa sem ter que casar, se relaciona com pessoas que não deveriam se relacionar, escolhe trabalho que não deveria escolher, escolhe profissão que vai acabar com a vida cristã, profissão que trabalha 24 por 24, nunca mais vem à igreja depois que se arrumou um emprego. Nós precisamos orar porque Deus continua dizendo, quem aceita Jesus é transformado. O que era antes não tem mais a ver com o que você é hoje. E nós estamos vivendo um tempo que a gente não sabe. Aí Jesus deixa uma palavra e disse para Nicodemos, não me interessa se você é da elite judaica, não me interessa se você é um do sinédrio, não interessa se você é um fariseu, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não se arrepender de todo o seu coração, você não entra no reino de Deus. E nós estamos brincando muitas vezes de dizer que nascemos de novo. Tem uma coisa que a igreja criou que não existia isso no passado. A gente criou a ideia de perguntar, quem quer aceitar Jesus? E isso fez com que a gente se sentisse no direito de querer aceitá-lo ou não. Hoje não aceito. Tem gente que até pensa que vai conseguir, não, quando eu parar de fumar eu venho para a igreja. Quando eu parar de beber eu venho para a igreja. Meu irmão, quem limpa o filho é o pai. O filho tem que tomar uma decisão. Eu vou crer no chamado. Venha como está, eu vou. Chega lá, ele tira a sua roupa suja, ele põe um anel no cabelo, ele põe uma sandália nos teus pés, e ele diz, ei, não importa o que ele fez, ele é meu filho. Mas nós estamos hoje querendo se limpar. Ninguém é capaz de se limpar. Eu e você somos maus por natureza. Não tem como você tirar a mazela espiritual. Mas quando você crê em Cristo, o Espírito Santo vem em você e tira tudo o que faz mal à sua comunhão com Deus. Só que aí, a vida da igreja se transformou no quê? Pedir. Pedir. Pense comigo, Deus vai te dar. Pense comigo aqui agora.
se viesse uma ordem divina aqui agora, um anjo, e falasse assim para nós: eu não vou curar mais ninguém, eu não vou dar um emprego para mais ninguém, vocês vão viver o que der nessa vida, quem estudou vai ter, só me adorem. Tem gente que vai falar: por que eu vou ficar na igreja? Perceba, nascemos de novo em Cristo, mas não conhecemos Cristo. Porque quem conhece a Cristo não consegue trocar Ele por nada desse mundo. Quem conhece Jesus não larga Jesus. Quem conhece sabe a graça, a misericórdia, o perdão que recebeu, não diz: eu vou embora provar o que o mundo tem. Só que a gente acostumou a aceitar o culto. E às vezes as pessoas falam: tem que ser um culto emocionante. Até às vezes tem aquele fundinho, né, que é... E aí muda a voz, muda o tom de voz. Tem pregador que parece que está passando mal. Para a pessoa começar, usam frases de efeito para mudar o seu comportamento psicológico. Deus não quer mudar o seu comportamento psicológico, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar o seu comportamento moral, espiritual, para você ter capacidade de ir lá na sua casa, entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e sentir que quem está lá não é o pastor, quem está lá é o próprio Jesus, na presença do Espírito Santo. Glória a Jesus! Mas a gente vive dizendo: eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Mas biblicamente, nascer de novo não significa estar na igreja. Nascer de novo não significa ser fariseu, cumpridor de regras religiosas. Fariseu é aquele que cumpria tudo. Nicodemos, não pense, Nicodemos falou: que cara doido, acabei de elogiar ele, porque ele não bate palmas, porque ele não agradece. Jesus fala: meu irmão, meu papo é outro. Minha conversa com você é outra. Eu não vim para trazer ego, eu vim para trazer salvação. Você tem que entender o seguinte: você e eu precisamos olhar, analisar. Eu nasci de novo? Eu nasci de novo? E nascer de novo não é estar pronto. Porque tem gente que acha que a pessoa levanta a mão aqui na igreja: aceitei Jesus, você pronto, nasceu de novo. Acha que está pronto. Não está pronto, não. Espiritualmente é uma criança. Tem que passar por um processo agora. O nascer de novo é só uma parte do processo. Só que quem nasce de novo entende que existe um processo. Quem nasce de novo entende que precisa mudar até mesmo amizades que muitas vezes tiveram para longe de Deus. Todo cristão que aceitou Jesus de verdade, todos, ele sabe que não deu para continuar tendo amizade com as mesmas pessoas. Não é que você abandonou, não, você fala bom dia, mas a conversa começa a não bater. O homem, por exemplo, aceita Jesus, chega nos amigos só querem falar de mulher. Aí o cara começa a falar: não, mas eu tenho que falar de outra coisa. As meninas, as mulheres, só querem ficar falando mal, não dá. E aí automaticamente se cria uma separação. E eu e você temos visto o quê? Aceita-se Jesus e no outro dia está tudo igual. Então não tem deficiência, não existe mais nascer de novo. Existe ser da igreja X ou da igreja A ou da igreja B. E nós não podemos nessa noite sair daqui sem fazer essa avaliação: eu sou uma pessoa que nasci de novo. Eu sou um cristão verdadeiramente. Eu sou aquele que mostra que Cristo vive em mim. Olha o que diz o texto bíblico. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, o versículo de número 17. Jesus, quando ele disse para Nicodemos, ele vai deixar claro que não dá para ser crente e cristão se você não nascer de novo. Aí Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui você tem que entender: quando você nasce de novo, Deus te perdoa de todo o teu pecado. Então não tem por que eu ficar pensando no que eu fiz. Acabou. Acabou, irmãos. Glória a Jesus. Só que Paulo, ele diz uma coisa importante. Ele não diz: assim que os que vieram ao culto, não. Assim os que são da Assembleia, os que são da Batista, os que são da Presbiteriana, não. Ele diz: se alguém está em Cristo. Aleluia. O problema é que a gente não está em Cristo muitas vezes.
É por isso que tem que o culto ser humano, né? Não é mais cristocêntrico. Nós fazemos o culto, os irmãos aqui gostam mais de rap. Ô gente, vamos cantar um rap. Então, o evangelho não é rap, reggae, é o evangelho. Aleluia. Aqui tem que ser alguém que fala de forma pentecostal. Tem até uma regra para falar pregações. Tem uma escola que ensina você a falar pentecostal. Nós precisamos nessa noite perguntar o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram, ela estão tudo comigo aqui nas minhas costas. Ou dependendo do dia, eu falo, agora não. Agora, esse dia do meu caso seguinte, me dê uma resposta do Valdomiro, deixa o pastor de lado. Eu falei, não dá. O Valdomiro é pastor, não é o pastor que é Valdomiro. Não dá para desligar uma coisa da outra. Não tem como desligar a função que eu exerço de quem eu sou, porque senão é uma hipocrisia. Nós precisamos hoje entender, você tem que ser você aqui em casa. Do mesmo jeito que você trata as pessoas aqui, você tem que tratar na rua. A mesma alegria espiritual que você tem aqui, você tem que ter em casa, na rua. E isso é por causa do movimento da paz, né? Aceita Jesus hoje que vai mudar toda a sua vida. Vai ficar pior. Porque agora você vai ter que lutar não contra o pecado dos outros, mas contra o seu pecado. Você vai ter que dizer para você mesmo, não pode ofender. Você vai ter que dizer para você mesmo, você não pode falar isso. E quem quer isso? Só que se vende uma mensagem que vai melhorar tudo. Porque a gente entra na igreja pedindo paz, saúde, mas e salvação? E transformação? E o caráter cristão que está tão em falta no dia de hoje? Aonde nós vamos parar se não atentarmos hoje para o que a gente está fazendo com o nome cristão? Aqui diz que quem nasceu de novo, ele tem uma vida nova. A sua vida é nova. A gente precisa pensar, porque os dias estão maus. Todo dia acontece alguma coisa que a Bíblia disse que ia acontecer. E a Bíblia disse que essas coisas não seriam o fim, mas seria o princípio das dores, os sinais que vocês têm que olhar e falar o seguinte: ó, o que Jesus disse está acontecendo. Guerra já tem, rumor de guerra hoje é o que mais tem, né? Agora a moda dessa semana é a Terceira Guerra Mundial, é a moda. É foguete, Estados Unidos anunciando bomba atômica, todo mundo falando, vai explodir, vai explodir. E a igreja está fazendo o quê? Reteté de Jeová, buscando vingança um do outro, buscando mal, buscando coisas materiais. Sendo que a igreja devia estar falando água nata, a hora vem, Senhor Jesus. Vamos se colocar numa posição de entender que Ele vai voltar. E se Ele voltar, o que será de nós? Porque Ele não vai buscar quem diz que é, Ele vai buscar quem é. Aleluia. Glória a Jesus. Tem que nessa noite abrir o coração e pedir ao Senhor que essa característica, se alguém está em Cristo, nova criatura é, esteja em mim. Aí tem um texto que nós sempre lemos eles, que é Efésios 2, 8 e 9, que diz uma coisa que a gente tem que sempre se recordar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O novo nascimento acontece pela graça de Deus, mediante a fé no que Cristo fez. Aí você nasce de novo. E nós temos que entender o que é nascer de novo. Por isso que a igreja pede, porque a gente vê alguém aceitar Jesus, a gente não liga. A gente fala, vai lá na frente. Se a gente começasse a entender o que é aquilo, é uma pessoa que vai sair da igreja transformada, perdoada, resgatada. Não por mim, por você, mas pelo próprio Cristo. Glória a Jesus. E a gente está perdendo essa ideia. Aí aceita Jesus, se batiza e continua o mesmo. Aí quem olha fala, não tinha que ficar diferente isso aí. Não, mas é o meu caráter. Não, o seu caráter então está desviando.
Porque a Bíblia diz que quando você e eu aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Amém. E isso não é um mérito. Por meio da fé eu tive acesso à graça. Está disponível. Todo mundo aqui que crê em Cristo recebe perdão de todos os pecados. Aleluia. Recebe nova vida. Era triste, não é mais. Roubava, não rouba mais. Era ansioso, não é mais. Era briguento, não é mais. Era fofoqueiro, não é mais. Isso é transformação. Aleluia. Agora, se vende um evangelho que não se muda nada. Basta, muitos até dizem, né? Dê dízimo, dê oferta, porque parece que virou comércio esse negócio. E outros dizem que não é para dar nada, não vou dar nada. Aí não ajuda com nada. Tentam justificar, dizendo, não, mas não é por dinheiro, mas tem alguma coisa funcionando. Perceba que nós não sabemos criar um equilíbrio espiritual. Nós sabemos discernir a vida cristã. Se Jesus disse que havia aflição, por que a gente fica ansioso com a aflição? Se Jesus disse, ó, quando falarem mal e perseguirem por causa do meu nome, fica feliz, a gente fica triste. Perceba, não estamos entendendo. Se fosse na época de Jesus, nós estaríamos aqui agora reunidos e o soldado romano procurando onde a gente está para se pegar a gente e matar a gente. E a gente ia ter coragem de dizer que era cristão naquela época. Hoje a gente diz porque é até moda. É preciso nessa noite entender que esse novo nascimento, como diz Colossenses 3,5, olha aí. É uma obra do próprio Espírito, né, na nossa vida. Não pela. Tito 3,5, perdão. Falei para vocês. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quem foi nascido de novo, ele foi regenerado. Agora, como pode nascer? Isso que a gente tem que pensar, irmãos. Porque a gente confunde a graça, a misericórdia, o amor, o perdão com uma irresponsabilidade. Se eu nasci de novo, qual que é o meu conceito agora? Ele está dizendo aqui que não é pela justiça que houvéssemos feito, mas é segundo uma misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração. A gente foi lavado. Perceba que não está batendo alguma coisa. É muita brincadeira em nome de Deus. É muito assim, diz o Senhor. É muito. Tive um sonho. Quero ver Deus falar. Leia a tua Bíblia, você vai ver Ele falar profundamente com você. Glória a Jesus. Não acreditamos que Deus fala quando a gente lê a Bíblia, mas acreditamos em um mentiroso que diz assim, diz o Senhor. Nós precisamos nessa noite entender que só vai ser salvo quem nasceu de novo. Não é quem trocou de roupa, não é quem trocou o cabelo, não é quem trocou a palavra falada no meio do culto. Olha o que diz também o texto bíblico sobre a questão de nascer de novo, quando a gente lê Romanos 3, 23, sabe? Porque se a gente for ver, Nicodemos era um homem de grande capacidade religiosa. Nicodemos era um homem teólogo, inteligente, sabia, conhecia as profecias. E quando a gente lê esse texto, a gente vê que não dá para chegar no culto e pedir bênção material se eu não receber a bênção espiritual. Não dá para chegar no culto e achar que eu sou melhor porque eu estou dando esmola, porque eu estou fazendo alguma coisa. Não. O texto é bem claro quando diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém aqui bonzinho. Não tem ninguém que fala, não, mas eu sei, eu já li a Bíblia 30 vezes. Mas você está praticando quantos por cento do que você leu? Qual é a nossa forma de saber se nascemos de novo? É necessário, irmãos, nascer de novo. Tem pessoas que dizem, não, mas esse negócio de aceitar Jesus, não, mas isso tem nada a ver. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 2, verso 1. É preciso hoje saber que a gente precisa tomar uma posição. E eu acho que Deus está cobrando de nós, porque a gente está vendo que
Está tendo muitas coisas acontecendo e a gente se esquece. E diz o texto: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecados. Perceba, antes do novo nascimento eu estou morto. E espiritualmente eu estou morto. Por isso que quem não aceitou Jesus, quem não nasceu de novo, não sente vontade de ler Bíblia, não sente vontade de orar, e muitos até profanam o nome de Deus. Mas se eu nasci de novo, eu tenho que me lembrar, Ele me vivificou quando eu estava morto nos meus pecados. Aleluia. Ele me aceitou de uma forma que ninguém me aceitaria. Por isso que a igreja sofre, por isso que tem muita gente crente de nome, tem muita igreja, muito pastor, muita gente cristã, faz um show no estádio, enche o estádio, mas não sai a glória de Deus daquele estádio. Quando sai dali não tem nada, não tem mudança, todo mundo dizendo que eu faço o que eu quero, falo o que eu quero, dou a resposta que eu quero, não me interessa, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas quem nasceu de novo tem uma preocupação, quem nasceu de novo sabe que foi morto um Cristo numa cruz, e que agora eu aceitei, eu vou me batizar, eu vou viver diferente. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo de número 20. Quem nasceu de novo se arrependeu. Isso é uma coisa que a gente tem que celebrar. Quem se arrependeu de novo, creu em Jesus. Quem se arrependeu de novo, ele tem um resultado primeiro dentro de si, e depois esse resultado é visto por fora. Acharam aí? Amém. Diz o texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso aqui tem tudo a ver com experiência pessoal. Você quer ver como uma experiência não muda nada a dos outros? Aqui tem um monte de gente que viveu milagres. Você escuta e não muda nada. Fui curado de um câncer. A irmã está viva, só Deus sabe por quê. Os médicos já duvidaram. Daniela nasceu morta, que eu lembro assim, olhando, eu só lembro desse. Quanto mudou na sua vida aí de saber que eu fui curado de um câncer? Nada. Ali diz que Deus está batendo na porta do seu coração. E ele diz o seguinte: se você ouvir minha voz e abrir a porta, você vai ter uma coisa que vai mudar a sua vida. Você vai ter comunhão comigo. Porque mesa representa comunhão. Você não senta na mesa com quem você não gosta. Você não chama para sentar na sua mesa quem você não tem comunhão. Mas ele disse: se você abrir a porta do seu coração essa noite, eu vou entrar aí dentro, eu vou sentar e eu vou ter comunhão com você. Mas é preciso você tomar uma decisão pessoal. Ele está aí dizendo o seguinte para você: ó, eu estou aqui, ó, você tem que deixar eu entrar, eu não vou invadir. Quem invade é Satanás. Deus é educado, Deus é Deus de honra, Deus é Deus de postura. Ele tem poder, mas ele espera você abrir a porta do seu coração. Glória a Deus. Cadê a nossa experiência pessoal, irmãos? Ah, mas minha mãe, não interessa se sua mãe é, se você não for, não vai dar certo. Ah, mas eu conheço o irmão, tá bom, o seu irmão, mas você tem que buscar uma experiência pessoal. E nós vivemos um tempo de viver ouvindo mensagem. Você tem que ser uma mensagem. Nós vivemos um tempo de buscar um profeta, ou buscar alguém para orar por mim. Ora você que Deus te ouve. Nós temos que voltar a entender. Ele não chamou você para ser perseguidor de bênção, mas ser salvos, porque diz o texto: as bênçãos elas irão atrás de você. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que ser cristão não é mais ser nascido de novo. Olha o que diz o texto também de João capítulo 1, versículo 12. Se você tomar uma decisão de abrir a porta do seu coração. João 1, 12. Veja João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, isso aqui, glória a Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Nós temos essa noite uma oportunidade de sair daqui, se você não crê ainda, se você não nasceu de novo, mas sair daqui como filho
de Deus. Aleluia. Filho. Jesus, quando manda orar, irmãos, você pode não pensar, mas quando Jesus começou a orar, aquilo criou um impacto da vida judaica. Por quê? Jesus manda orar assim, ó, Pai Nosso. Mas estou chamando Deus de Pai. É isso aí. Deus quer ter um relacionamento com você de pai e filho. Aleluia. Deus quer ter um relacionamento com você de intimidade. Glória a Deus. Deus não quer que você chegue aqui e diga, ó eterno Deus, ó exaltado Senhor. Não! É Pai, eu estou aqui porque eu preciso de ti. Um fariseu vai orar, bate no peito, eu sou dizimista, eu faço o que aconteça. Outro fica de longe e fala, olha, eu estou com vergonha, porque o teu amor é tão grande, é tão maravilhoso, que eu não sou digno de chegar perto de ti. Glória ao teu nome. Nós temos que nessa noite entender o seguinte: todos que creram têm o direito de ser filho de Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Mas que filhos somos nós? Que filhos somos nós que não respeitamos o Pai? Não honramos o Pai? Romanos capítulo 10 e o versículo de número 9. Olha o que diz esse texto. Veja que é um conjunto. Não é só crer em oculto. Nicodemos estava crendo em oculto. Foi buscar Jesus de madrugada, escondido, ninguém. Era um cristão 007. Só ele sabia que ele era cristão. Aí, o texto diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não adianta confessar com a boca e não crer no coração. E não adianta crer no coração e não confessar com a boca. E o que significa confessar com a boca? É escondido? Não é escondido. É no meio das pessoas, para todo mundo ver. Eu estou confessando aqui que Ele é o Salvador. Ele está vivo, Ele morreu, Ele ressuscitou. Aleluia. Ele é o meu Senhor. Podem cobrar de mim posicionamento, porque agora eu sou um cristão. Eu nasci de novo. Se por acaso você me ver errando, pode me cobrar. Só que a gente não quer mais ser cobrado por nada. Só que enquanto você, meu irmão, não tiver uma experiência pessoal, você vai ser escolhido. Você diz que é, mas você não parece com quem é. Será que a gente nasceu de novo mesmo? Isso é em tudo. Como você se comporta profissionalmente, como você se comporta na sociedade, como você relaciona com outras pessoas, como você faz. Isso não quer dizer que você é perfeito. Quer dizer que você vai buscar ser igual a Jesus. E quando você errar, você não põe culpa em ninguém. Você diz, eu errei, desculpa. Ah, não, eu errei por causa do irmão. Eu errei por causa... Não, eu errei porque não vigiei. Eu errei porque falhei, mas eu peço perdão e eu continuo o meu caminho. É que nem diz Paulo, eu me esqueço do que está para trás e eu prossigo para frente. Não dá para ficar olhando para trás. Ah, se eu não fizesse, você já fez. Agora você se arrepende, toma atitude e vai para frente. Mas o cristianismo de hoje não permite a gente ser o que a Bíblia diz que a gente é. A gente tem que ser o que as pessoas querem que a gente seja. E isso está atrapalhando. Porque parece que somos crentes. Eu não canso de dizer, nós estamos num país que é a maioria cristã. A maioria se declara cristã na Itália. Qual a diferença da Itália para outros países? Era para ser um país justo. Era para ser um país abençoado, porque a Bíblia diz, quando um justo governa, o povo está feliz. Mas é um cristianismo de aparência, de domingo. Padre nosso, amém. Oh. Hã? É isso aí. E os cristãos que foram denominados protestantes, que significa protestar e contra o erro da própria igreja, se transformou em uma coisa. Só que a gente é mais liberado. A gente vem para a igreja, pula, bate palma. Mas quando a gente sai, a nossa postura é a mesma. Só que quem nasceu de novo tem que pegar e pôr a mão na consciência e falar assim: eu nasci de novo mesmo? Ou eu me iludi? Ou eu fui naquela onda que a gente criou? Aceita Jesus, que a vida melhora. Tem gente que vem para a igreja, irmão, 1, 2, 3, 4 vezes. Aí não começa a acontecer nada aparentemente financeiro.
ou de bem-estar, e ela começa a desanimar de vir. Aí ela começa a dar desculpas. Está chovendo, está calor, tantas coisas. Mas o que nós somos hoje? Já tivemos essa experiência pessoal. E se tem uma coisa que deveria existir em quem aceitou Jesus, é ter diferença. Abre sua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo 2, verso 2. Acharam? Amém. O texto de Efésios, coloca um também, acho que é bom. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Aí o 2 seguinte: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Veja o que está dizendo esse texto. Antes de ser nascido de novo, a gente andava no curso, na direção do mundo. O que significa isso aqui, irmãos? O mundo está andando nessa direção. Você aceita Jesus, você faz o quê? Isso vai causar o quê? Impacto. É uma mudança radical. E ele diz: vocês andavam antigamente no curso do mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antigamente, antes de nascer de novo, a gente estava no curso do mundo. Agora seja sincero. Quanta gente disse que aceitou Jesus, mas o curso continua do mundo. Tem pessoas que não suportam mais Bíblia, não suportam mais oração, não suportam mais falar de Deus, mas muitas vezes não é porque tiveram experiências, é porque não tiveram a sua própria. Não é porque fulano falou, é porque você não conhece. Porque se você falar, se alguém chega em você assim e fala assim: você não existe. O que você diz? Está doido? Que conversa de doido é essa? Como eu não existo? Você está doido? Giovanni, você não existe. Esse pastor criou. Não, você não existe. É impossível provar para você que você não existe. Porque você sabe que existe. Quem conheceu a Deus, Aleluia. ninguém tira do seu coração a certeza que Deus existe, que te ama, que te perdoou, que te deve vir te buscar para te levar para um lugar onde tem paz e alegria eterna. Mas se eu não conheço, basta alguém dizer não é verdade e falar: será que é verdade mesmo? Será que não é verdade? E a gente vive dizendo que conhece. Mas aqui diz que no outro tempo a gente vivia no curso do mundo, mas agora a gente não vive mais no curso do mundo. E isso vai gerar impacto, porque está todo mundo dizendo para você fazer. Todo mundo. Aí você fala: meu Deus, não pode fazer. É isso que a igreja está fazendo? Não. A igreja, ao contrário, a igreja está se adaptando ao mundo, para que o mundo aceite ficar dentro da igreja. E só existe uma forma de saber. Quantas pessoas você conhece que diz o seguinte: eu não sei a vontade de Deus para a minha vida, eu não sei o que Deus quer de mim. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 2, versículo 2. Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus? Vai ter que parar de se conformar com o mundo. E se conformar aqui não é ficar com não, é ter um padrão do mundo. Essa palavra, se você vai ver, é forma. E essa palavra, até eu já falei aqui algumas vezes, eu acho, não diz que você vai conhecer. Ali não está dizendo para que você conheça qual é a boa, não. Diz o seguinte: para que você experimente. Aleluia. Glória a Jesus. Quer experimentar a vontade de Deus? Aleluia. Quer ter ela, falar assim: eu sei qual é. Então para de se conformar com o mundo. Está todo mundo dizendo que é por ali, fala: não, está errado. Irmãos, quando todo mundo te aplaudir, tem alguma coisa errada. Porque não tem biblicamente um homem que decidiu seguir a voz de Deus que foi aplaudido por todo mundo. Pelo contrário, quem decidiu seguir isso aqui foi apedrejado, foi cortado ao meio,
Porque você tem que ir, às vezes, contra governos, contra príncipes, contra religiosos de poder. Só que a gente quer isso, irmãos. A gente não quer. Porque a gente não está entendendo que nascer de novo é uma questão pessoal. Nascer de novo é aqui dentro. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu sou nova criatura. E aqui diz, então, se você quer viver uma vida com Deus e saber a sua vontade, você vai ter que se inconformar em seguir o mundo. Aí Tiago, e a gente não sabe ouvir a palavra, e às vezes parece, a gente às vezes fala o seguinte, que é duro. Mas Tiago 4,4, ele começa o texto bíblico dizendo o seguinte, ó. Acha aí, Tiago 4,4. E ele chega de uma forma muito radical e direta. Ele fala, se pregasse isso aqui hoje, ele era apedrejado, ele era acusado de homofóbico, tripofóbico, de tanta fobia que ele ia ser colocado para fora. Olha o que ele diz, adúlteros e adúlteras. E aqui a gente tem que entender o que significa essa palavra. É falsificar o original. É tirar a base estabelecida por Deus. Toda vez que você tirar a base estabelecida por Deus, você é um adúltero. Só que a gente usa mais por causa do casamento. Mas adulterar é você tirar o estado original para o seu bel prazer. Aí ele fala assim, vocês estão alterando a realidade de Deus. Porque vocês não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O que ele está falando? Vocês estão invertendo tudo. Vocês estão querendo ser amigo do mundo, mas você sabe que não pode. Só que ele diz o seguinte, quer ser amigo do mundo? Fique tranquilo. Seja amigo do mundo. Tome uma decisão. Você quer viver com a amizade do mundo? Fique tranquilo. Só que a resposta dele é difícil. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Nasci de novo, amo o mundo, não nasci de novo. Entenda, o processo é uma coisa. Nasci de novo, eu preciso aprender a mudar, porque eu não aprendi ainda. Agora, quem nasceu de novo não tem mais prazer. Porque lá em Gálatas diz o seguinte, quem nasceu de novo crucificou. Gálatas 5, 24, lê para mim se eu não estou errado. Gálatas, capítulo número 5, versículo 24. E os que são de Cristo, não os que são da Ave Mariana. Eu sou da igreja de Mariana, na sede de Cristo. Porque os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Aí a gente diz que nasceu de novo e continua igual, irmãos. Continua fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma forma. Quem olha para nós fala, não tem diferença nenhuma do mundo. Qual é a nossa realidade nessa noite? E Jesus diz para Nicodemos, ei, não importa quanto de Bíblia você conhece, Nicodemos, não importa a tua posição social, Nicodemos, não importa o teu poderio, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E a igreja do tempo presente precisa voltar a ter essa mensagem como primordial. Eu preciso nascer de novo. E aí eu que me mudo? Não é. Porque ele diz que tem que nascer da água e do Espírito. Mas por causa da brincadeira, ninguém quer mais buscar o Espírito Santo. Tem gente que tem pavor. Porque o meio pentecostal e neopentecostal trouxe para dentro da igreja ritos dos tempos do candomblé. Tem cultos que falam que é de Deus, mas se você for no centro do candomblé, não tem diferença nenhuma. E não adianta falar que não tem revelação. Tem revelação também nesse lugar. O diabo revela o que ele sabe, o que ele vê. Só que Deus revela o oculto e escondido. Aí glória a Deus. É até moda revelar CPF. Tem gente que chora porque alguém revelou seu CPF. Tem a Receita Federal só o seu CPF. Deus quer te salvar, meu irmão. Deus quer mudar o seu caráter. Deus quer mudar a sua postura. Deus quer fazer você ter paz com você mesmo. Tem gente que não tem paz, que não consegue dormir, que não tem alegria. É tanta confusão. E Deus está dizendo, ei, nasce de novo, que eu te ajudo. Glória a Jesus. Precisa
precisamos nessa noite orar ao Senhor. Tem tempo? Não. Mas eu vou dar só um exemplo aqui de nascer de novo. Vou pegar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um homem fariseu. É um homem que tinha decidido não crer em Jesus. É um homem que tinha decidido matar quem acreditasse em Jesus. É um homem que viu cristãos sendo mortos e dizia, bravo. É um homem que vai e pede uma carta e dizendo, eu preciso de uma carta autorizando todos que eu encontrar que são cristãos, eu prender, arrastar e levar para a prisão. Só que aí ele tem um encontro com Jesus. Essa é a nossa falha. Essa é a nossa ignorância como igreja. A gente quer que as pessoas entrem para a igreja, que as pessoas façam parte de igreja, mas isso não muda nada, meu irmão. O que muda é conhecer Jesus. Aí aquele homem vai passar a viver tudo o contrário que ele queria. Ele perseguia, agora ele vai ser perseguido. Aleluia. Ele odiava, agora ele vai ter que amar. Ele matou, agora ele vai morrer por causa da obra que ele quis acabar. E a gente está dizendo que nasceu de novo sem querer mudar nada. A gente está querendo nascer de novo, talvez porque a gente faz alguma coisa até mesmo na igreja. Às vezes até mesmo porque sou pastor, porque prego, porque oro. Ei, meu irmão, nascer de novo é transformar. O que você amava, você passa a odiar. Eu amava esses prazeres da carne, agora eu odeio os prazeres da carne. Eu odiava orar, agora eu amo orar. Eu odiava ler Bíblia, agora eu amo ler Bíblia. Aleluia. Nascer de novo é o que vai dizer Jesus para Nicodemos. Você quer viver isso? Então se prepare, porque a sua vida vai na contramão do mundo. Em muitos momentos vão chamar você de bobo. Em muitos momentos vão dizer, por que você não faz? Porque a Bíblia diz que tem um alto preço pago por mim. Eu fui comprado, eu não sou mais deste mundo. Eu sou nova criatura. Glória a Jesus. A gente precisa pedir, Senhor, perdão e que Ele nos ajude. Vamos ler só o último versículo dessa noite, 1 João 2,4. E aí a gente para aqui. E eu espero que Deus faça com que a gente possa entender que ser um cristão nominal está acabando com muitas coisas que a gente está vendo. Acharam? 1 João capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço Jesus e não guardo os seus mandamentos, aqui não precisa nem de interpretação. Aqui não precisa de interpretação. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Não tem texto mais direto que esse. Mas por que a gente não lê e medita? E por que a gente não para e diz, Senhor, eu estou dizendo para todo mundo que eu te conheço, mas eu brigo com mãe, eu brigo com pai, eu brigo com o irmão, eu brigo com o patrão, eu vivo em confusão o dia inteiro. Então eu não te conheço. Quando você lê um dia o livro de Jó, você começa o livro de Jó, Deus dizendo o seguinte, viste o meu servo Jó, temente a Deus, íntegro, se desvia do mal, se desvia, vê que era confusão, ó. Aí Jó passa por um processo. Quando acaba o processo, sabe o que Jó diz? Eu te conhecia. Meu Deus do céu, irmãos. A gente não é crente. A gente não é crente. A gente está brincando com uma coisa séria. O homem só de ouvir falar de Deus se desviou do mal, alinhou seu caráter, fazia sacrifícios a Deus no meio de uma riqueza tamanha, era justo. Aí sobe, aí ele vem e declara isso para dizer para nós, ei, Deus não é dinheiro, Deus é comunhão. Deus não é o que o homem pode dar. Deus é você saber que você é um filho amado dele e que ele dá para você, não importa onde você esteja. E você sabe disso, você vive feliz. Aleluia! Só de ouvir falar, ele disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só de ouvir falar. Depois de sofrer, ele falou, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar.
Mas agora, os meus olhos eles te veem. Aleluia. Bendito é o teu nome, Deus. Aleluia. Eu passei hoje o dia pensando nisso, porque se tem uma coisa que o diabo está fazendo, e que Jesus deixou um alerta, Lucas 18:8. Será que quando eu voltar vai ter fé na terra? Será que quando? E fé é isso. Fé é ver que não tem ninguém cumprindo, mas está escrito, eu vou obedecer. Fé é escutar uma ordem de Jesus, ama o teu inimigo, mas não tem sentido, mas eu vou obedecer. Fé é crer que há a esperança minha e sua quando nós obedecemos. Aleluia. Agora dizemos que nascemos de novo, mas basta um grito da esquerda, um grito da direita, a gente se põe triste, depressivo e chorando. Mas ele está dizendo, se você nascer de novo, você tem vida eterna. Se você nascer de novo, você tem minha presença. Se você nascer de novo, você te conhece. Se você nascer de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Bendito é o teu nome, Deus. A gente olha, irmãos, porque os dias vão apertar. Anote isso. Quem estava aqui, não pense que aquela mensagem de celular era teste. Não pense que era teste. Aquilo era apenas só se o sistema funcionava. E o sistema funciona. Você vai saber quando explodir a primeira bomba. Você vai saber quando começar as guerras a acontecer. Então, ore a Jesus, porque as bombas elas podem até nos matar o corpo físico, mas nada nos tira a nossa salvação. Nada nos tira a presença de Deus. Nada nos tira de entrar naquele dia, naquele portão celestial. Mas é preciso voltar a pregar que a vida cristã se resume em nascer de novo. Bendito é o teu nome, Vamos ficar Deus. de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Que a gente possa nessa noite ir embora com o desejo de nascer de novo. Se você está aqui, meu irmão, você não nasceu de novo, eu oro para que o Senhor fale ao seu coração. Aleluia. Se você está vivendo conforme quem não nasceu de novo, eu oro a Deus que você possa ter esse direcionamento de Deus.